Pega a sua Bíblia, abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Quero compartilhar uma palavra de Deus com você, para você ser mais abençoado ainda. Atos capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que estavam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus. Quando todo o povo viu que ele estava andando, quando viu que ele estava andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Que o Senhor nos abençoe diante da sua palavra. Amém, amigo? Pode se assentar. Eu quero meditar com você nessa palavra sobre uma mudança radical que só Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Essa história desse homem que mendigava na porta do templo, numa das portas do templo em Jerusalém, ela mostra como Deus pode transformar radicalmente uma vida, de um dia para o outro, de um dia para o outro, de um dia para o outro. Você vai ver, você vai notar nesses minutos a história contada aí, o que Deus fez na vida daquele homem. Ele não esperava, mas foi rápido, de um dia para o outro. Que transformação, que mudança tão radical. Deus pode fazer algo tremendo na sua vida hoje, de hoje para amanhã. Até amanhã você pode estar vivendo uma condição muito diferente, se você aprender, se você tomar sobre você o que a palavra de Deus vai revelar para você nesse momento. Por isso, abra bem os seus ouvidos e receba a palavra do Senhor dentro do seu coração, no seu espírito, em nome de Jesus. Amém? Você viu a leitura, pela leitura que você já fez do texto, você viu que Pedro e João estavam indo 3 da tarde orar no templo, num dos horários de oração no templo, em Jerusalém. E naquela porta por onde eles passariam, chamada Porta Formosa, por conta de alguns detalhes de bronze que a porta tinha, pela beleza da porta, a Porta Formosa, pois ali, próximo àquela porta, foi colocado mais uma vez um aleijado, mendigo, que ali era o ponto dele para pedir esmolas. E os judeus, eles desde muito tempo, desde sempre, eles que no mundo, eles têm fama de serem mão fechada, mas é o contrário. Eles aprendem na doutrina deles a serem generosos. Ser generoso, dar esmola, é doutrina no judaísmo. Então ali era um point para quem dependesse de esmola. E ele ficava ali, sabe lá quantos anos, dependia daquelas esmolas para sobreviver. A Bíblia diz que aquele homem era coxo de nascença, ele nasceu coxo, ele nunca conseguiu andar. E a Bíblia diz também em 4:22 de Atos,
que ele tinha mais de 40 anos de idade. Então, um homem que nunca tinha andado, que tinha uma condição financeira muito ruim, e que já era um homem considerado na época, você sabe que a expectativa de vida na época de Jesus era bem menor do que hoje. As pessoas viviam bem menos, por razões que você não tem dificuldade de saber. Então ele era um homem já considerado adulto, 40 anos de idade, mais de 40 anos a Bíblia diz. Pois ele estava ali pedindo esmola, e pede esmola para todo mundo que passa, pois passam os dois apóstolos. E ele, como fazia com todos, pediu esmola para eles. A atitude de Pedro e a atitude de João foi de mandar o homem olhar para eles. Olhe para nós, diz o verso 4, foi a ordem que Pedro deu. Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Você pode repetir esse verso 5? Diga: o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Olhe para nós, pois o homem estava sentado no chão, ele não podia ficar de pé por conta própria. Ele não olhava nos rostos das pessoas, porque ele estava numa perspectiva inferior. Ele olhava para as pernas, ele olhava para a cintura, mas dificilmente olhava para o rosto, para as mãos. Olhe para nós. E a Bíblia diz: e o homem olhou atentamente. O que levou Pedro a mandar o homem olhar para ele? Porque Pedro, antes de fazer qualquer coisa, disse para o homem: olhe para mim, olhe para nós. Porque ele quis que o homem levantasse o rosto. Porque na verdade Pedro mandou ele olhar, porque Pedro também queria ver o rosto dele. Se olharam, e o homem levantou o rosto olhando atentamente, diz a Bíblia, inclusive com expectativa de receber alguma coisa. Ele pensava que ia receber moedas, irmãos, lépitos. Se ele recebesse 2 lépitos, que foi a oferta da viúva pobre, que Jesus viu e disse que ela tinha dado mais. Lembra que Jesus ficou do lado do gasofilácio e a viúva deu 2 lépitos, 2 moedinhas? Talvez ele tivesse ficado muito feliz de ter recebido 2 lépitos. E se ele recebesse um denário era mais do que 100 reais para nós. Se desse um denário, ele ia mandar chamar o povo para recolhê-lo, porque já tinha ganho o dinheiro do dia todo. Então ele tinha expectativa de receber, quem sabe, alguns lépitos, quem sabe um quadrante, quem sabe um denário, quem sabe alguns shequéis, que eram as moedas do templo. Eu não sei qual é a sua expectativa do que Deus vai fazer com você hoje. Você veio aqui para receber alguma coisa? O que você está pretendendo receber do Senhor? Pois às vezes você está querendo receber tão pouco frente ao que Deus tem para te dar. Por vezes você vem na expectativa de receber tão pouco frente ao que Deus tem para te dar. Pedro sabia que Deus tem muito para dar, até porque Pedro tinha muito dentro dele. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho algo para te dar. Deus tem coisas para te dar que valem muito mais do que prata e do que ouro. Amém? Hoje você pode ser surpreendido com o que Deus vai te dar, com o que Deus vai fazer na sua vida. E que seja assim com você e com você que está assistindo, participando do culto pela internet. Amém? Olhe para mim, olhe para nós. E ele então olhou, e a Bíblia diz, o rosto dele era de quem ele olhou com atenção, querendo receber alguma coisa. Olha, eu prego, eu sou um pregador, já sou avô, já tenho um bebê, já sou até avô. Comecei a pregar, eu era solteiro ainda, eu era um adolescente. E quando eu prego, eu vejo os rostos das pessoas. A maioria das pessoas tem um rosto bom, que faz a gente pensar que as pessoas estão recebendo a palavra. Mas eu vejo também pessoas com o rosto de quem não está nem aí para nada. Eu vejo pessoas, por vezes, com o rosto de quem está com enfado, de quem não está gostando.
de quem parece que está forçado no culto. Às vezes eu vejo até gente com o rosto embrutecido, cara muito feia. Deixa eu tentar mostrar um aí para você ver como que é. Não consegui achar. Tem gente que parece que faz questão de fazer cara feia. Sabia? Faz questão. O teu rosto mostra a tua predisposição. Quando Pedro diz, olha para mim, a expectativa de Pedro, acho que era a mesma de Paulo em Derbe. Paulo fez um milagre de curar as pernas de um homem coxo também lá em Derbe. E só para você ter ideia de como funcionava então os apóstolos, por que eles queriam ver o rosto das pessoas? Se você abrir a sua Bíblia, em Atos capítulo 14, deixa marcado aí a sua Bíblia em Atos 3, que nós vamos voltar lá. Atos 14, verso 8. Em Listra, havia um homem paralítico dos pés, coincidentemente, aleijado desde o nascimento, coincidentemente, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar, Paulo pregar. Quando Paulo olhou diretamente para ele, diga diretamente para ele, que nem Pedro fez com aquele homem. Quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha fé para ser curado. Diga, o apóstolo viu que o homem tinha fé para ser curado, de olhar para ele, de olhar no rosto dele. Então quando Pedro diz, olhe para nós, e o homem olhou e olhou atentamente, Pedro, pelo discernimento do Espírito Santo, viu que aquele homem tinha rosto de quem estava a fim de receber, de quem tinha fé. Como Paulo também viu no rosto do homem aleijado de Derbe, que aquele homem tinha fé só de olhar. Pois eu pergunto para você, e o seu rosto hoje mostra o quê? E o seu rosto hoje mostra o quê? Que você está afim de quê? Se você tivesse um espelho hoje para olhar no seu rosto agora e ver com que rosto você está se apresentando a Deus. O que o seu rosto hoje denuncia? Qual é a sua expectativa? Será que se pode ver no seu rosto a fé, a predisposição para receber o que Deus quer te dar? Que expectativa você tem? Olha para o irmão que está do seu lado, vê como é que está o rostinho dele. Se o seu irmão está com o rosto de quem tem disposição de receber o que Deus tem para lhe dar, fala para o irmão assim, olha, se prepare, seu rosto está me mostrando que você está disposto a receber o que Deus tem para te dar. Agora, se ele está com a carranca, diga, pelo amor de Deus, vira essa carranca para lá. Se é uma carranca, diga, pelo amor de Deus, vira essa carranca para lá. Que o seu rosto demonstre alguém, uma predisposição, alguém predisposto a receber o que Deus tem para te dar. Amém ou não amém? Em nome de Jesus. Amém? Bem, então, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas você, o homem que me olhou no rosto, o homem que me olhou nos olhos, segurou na mão dele e disse, em nome de Jesus, receba o que eu tenho. Em nome de Jesus. E aí, a Bíblia diz que começaram, olha no capítulo 3 de Atos, a descrição do milagre. Diz assim, imediatamente, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Verso 8, e ele deu um salto, se pôs de pé e começou a andar. E depois entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Veja bem, todos nós aprendemos a andar quando éramos pequenininhos, ok? Mas você não lembra, mas os seus passos eram trôpegos. Todas as crianças, quando aprendem a andar, elas parecem robozinhos, as perninhas durinhas, os passinhos desencontrados. E quem está aprendendo a andar cai muitas vezes. A gente tem que ficar cercando,
de cuidados, porque quando se aprende a andar, se cai. Aquele homem nunca tinha andado. Aquele foi o dia dele aprender a andar. Ele nunca tinha se firmado nos seus pés não tinham condição de sustentá-lo. Mas Pedro puxou ele, ajudou ele a levantar, e os seus pés estavam perfeitos. E ele anda, e entra no templo andando. E daqui a pouco a Bíblia diz que ele está saltando dentro do templo, e salta louvando. Então você imagina que esse homem virou um escândalo. Porque mais de 40 anos, num piscar de olhos, num momento, suas pernas ficam perfeitas, seus pés estão perfeitos, ele agora pode até saltar. Então aquele homem que tinha décadas de esmoleio na porta do templo, agora ele louvava a Deus em voz alta e saltava, bendizendo o Senhor pelo que tinha sido feito na sua vida. Aquilo chamou muito a atenção. Deus transformou a situação daquele homem. Fez uma revolução na sua vida. E ele não se continha, saltando e proferindo palavras de louvor. Deve ter sido uma coisa muito linda de ver o que esse homem fez. Aquele homem, dentro da revolução que Deus estava fazendo na vida dele, ele não se contentou só em ficar bom das pernas. Fosse outra pessoa, teria saído correndo, ido rever os amigos, rever os familiares. Não, ele fica ali. E ele toma a decisão, se você olhar o verso 11, do capítulo 3 de Atos, a Bíblia faz questão de dizer que o mendigo se apegou a Pedro e João. Diga, ele se apegou. Se apegou quer dizer que ele ficou junto e não saía de perto. Grudou. Ele se apegou quer dizer que ele não saía de junto, ficou perto o tempo inteiro. Dava saltos, declarava louvores, bendizia o Senhor, mas não saía de junto dos apóstolos. Isso dentro do átrio do templo, junto ao pórtico de Salomão. Então aquele homem decidiu que ele tinha que ficar junto dos apóstolos, se afeiçoou a eles, se apegou a eles. Já é uma postura de discípulo. O homem que Deus usou para mudar a minha vida, agora eu tenho que estar junto deles. O homem que tem unção de Deus dentro dele, os homens que têm unção de Deus dentro dele, eu preciso estar junto deles. Então ele agora tem uma postura de discípulo. E onde João e Pedro vão, ele está junto. E a Bíblia diz que o povo fica maravilhado. Todo o povo ficou maravilhado, diz o verso 11. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles no pórtico de Salomão. E sabe o que acontece? Uma multidão se junta, porque corre a notícia dentro do templo. O homem que era mendigo de nascença, aleijado, está curado, dando pulos e bendizendo o Senhor, e tudo foi feito pelos apóstolos, discípulos de Jesus Cristo de Nazaré. Se você quiser ver o milagre ambulante, é só ir no pórtico de Salomão. Juntou uma multidão. E a Bíblia diz do sermão, então Pedro aproveita e prega um sermão. A Bíblia tem um sermão que ele pregou em Pentecoste, no capítulo 3. E nesse texto, nós temos nesse capítulo 3 também, o sermão de Pentecostes no capítulo 2. Nesse texto, nós temos o outro sermão, a partir do verso 11, o sermão que Pedro prega lá no pórtico de Salomão, no templo. E a Bíblia diz que diante da pregação de Pedro, muita gente se converteu. Muitas pessoas se converteram. Se você olhar o capítulo 4, verso 4. Muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de quanto? 5.000 homens. Ou seja, irmãos, o que o autor Lucas quis registrar aí é que por causa do mendigo coxo que foi curado,
Você sabe que os apóstolos não pretendiam pregar, eles foram para orar. Mas o plano mudou por causa do homem que foi curado. Foi tanta gente que se achegou, foi tanta gente que Pedro então pregou. 2.000 homens se converteram, porque Lucas somou com os 3.000 de Pentecoste. E diz, agora chegou o número de 5.000 homens na igreja. 2.000 se converteram. Então o homem que era um coitado, um miserável, ele então é transformado na sua vida, ele torna-se um discípulo dos apóstolos e por causa dele 2.000 se convertem. Isso em horas, no mesmo dia que o homem se converteu. Meu Deus do céu, esse homem conheceu o poder de Jesus Cristo, o poder do nome de Jesus Cristo, 3 horas da tarde. Pois antes do sol se pôr já tinha 2.000 convertidos. Pela pregação de Pedro, mas pelo testemunho dele. Que transformação! E ele pensava que ele só ia receber umas moedinhas quaisquer. Ele pensava que ele fosse receber moedinhas. Deus tinha muito mais para ele. Pois você tem que estar aberto a receber tudo que Deus tem para a sua vida. Deus quer fazer coisas tremendas na sua vida, quer mexer dentro de você. Deus quer fazer coisas maravilhosas em você e através de você. Isso pode ser a partir de agora. Mas não faça cara feia. Faça a cara de quem crê e quer receber o que Deus tem para você. Creia, Deus não quer você vivendo na humilhação e na miséria. Deus não quer ver você vivendo no desaforo e na desonra. Deus quer ver você vivendo na bênção. Se você deixar, vai acontecer com você o que aconteceu com Pedro. Pedro diz, olha, prata e ouro eu não tenho. Tenho coisa muito melhor. Poder de Deus. Então, em nome de Jesus, receba. Você também pode ter esse poder de Deus dentro da sua vida. Por isso que a Bíblia diz, em 2 Timóteo capítulo 2, que nós podemos ser vasos de honra. Diga, vasos de honra. Você pode ser, deve ser, um vaso de honra para Deus. 2 Timóteo capítulo 2. Se alguém, verso 21, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor, preparado para toda boa obra. Mas para isso, diz o verso 23, é para fugir do quê? Fuja do quê? Dos desejos malignos da juventude, Timóteo. Diga, eu fui chamado para ser um vaso de honra, santo, útil para Deus, preparado para obras tremendas. Sim, então aquele homem, rapidamente Deus o transforma também num vaso de honra, porque através da vida dele agora 2.000 são alcançados. Meu Deus do céu, imagina você sendo ferramenta de Deus para ganhar 2.000 homens. E você sabe que cada homem é potencialmente cabeça de uma família. Cada homem vai ter uma família, cada homem vai ter filhos, esposa, gerações que vão levar o nome desse homem. Meu Deus, por que o faraó do Egito deu a ordem de jogar os meninos no rio Nilo para morrerem afogados e serem comidos pelos crocodilos? Só os meninos. Porque o diabo sabia que cada homem é potencialmente cabeça de uma geração ou de gerações. Veja, quando eu me converti, era só eu. Mas hoje eu tenho uma esposa, eu tenho 3 filhos, eu tenho um genro e agora o neto mais lindo do planeta. Só do planeta porque não tem ET. Se tivesse, seria da galáxia. Pois todo homem é potencialmente cabeça de uma geração. E o diabo quer bloquear as gerações. Ele não quer que você tenha uma geração. Mas você sendo um vaso de honra, Deus vai usar você para abençoar vidas, famílias, homens, gerações, descendências. Amém ou não amém? Que potencial tremendo tem na vida de um homem que se deixa transformar por Deus num vaso de honra. Depende do rosto que você tem para receber o que Deus tem para te dar. Pois que hoje Deus olhe para você e veja que seu rosto é de quem crê e de quem recebe. Amém ou não amém?
Que hoje você saia daqui também pulando e louvando, cheio de honra de Deus, cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus, sendo instrumento dele para abençoar muitas vidas em nome de Jesus. Se você crê nisso, dá um aplauso ao Senhor bem forte. Ei, irmãos, só que aconteceu o seguinte: o templo virou uma confusão. Você imagina o que são 2.000 homens querendo Deus, se rendendo a Deus, confessando os seus pecados, se entregando, declarando Jesus Cristo como Senhor, querendo seguir os apóstolos. Todo mundo querendo tirar foto com... não tinha selfie naquele tempo ainda. Então todo mundo querendo fazer um desenho, fazer um pergaminho. Virou uma confusão. O que aconteceu? Polícia chegou. Se você olhar o capítulo 4, diz o capítulo 4, no verso 1: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens a cerca de 5.000. O que aconteceu? Os discipuladores foram presos. E o mendigo, o novo discípulo, o ex-coxo? Bem, o texto diz que Pedro e João foram presos. Ao que tudo indica, ele não foi preso. E aí, o que ele fez? Ele queria estar junto deles. Deixaram ele do lado de fora da prisão. Eles foram presos para serem julgados no dia seguinte. Foram presos. O que ele fez? Pois ele não saiu de perto. Ficou do lado de fora da prisão esperando. E no julgamento lá estava ele. Se você olhar o capítulo 4, verso 10, olha o capítulo 4, verso 10. Durante a apresentação às autoridades judaicas, Pedro diz assim: saibam, autoridades, e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está aí curado diante dos senhores. Onde é que estava o homem? Pois é, não levaram para dentro da prisão, mas ele não foi embora, ele ficou lá esperando, e na hora do julgamento estava ele lá. Porque agora ele não era qualquer um, agora ele era um discípulo. Então vocês saibam que quem curou esse homem que está aí em pé diante de vocês foi Jesus. Esse é Jesus, a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado? Onde é que estava o homem que tinha sido curado? Estava ali, o mais pertinho deles que ele podia estar. Nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: o que faremos com esses homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso não se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então eles chamam os apóstolos e dizem, e para o discípulo novo, e dizem: nós vamos liberar vocês, mas nunca mais preguem esse nome para ninguém. Se vocês pregarem esse nome para mais alguém, vocês vão sofrer as consequências. E quando eles falaram em consequências, os apóstolos sabiam muito bem quais seriam. Tinha 3 consequências. Primeira consequência poderia ser levar 39 chicotadas nas costas. Na próxima prisão eles levaram. Primeira consequência, 39 chicotadas nas costas e muita humilhação. 39 chicotadas nas costas não era dada por um gaditinha.
era dada por um homem adestrado para isso. Chicote para machucar, para ficar marcado, para doer, para humilhar. Essa era a punição mais leve. Segunda punição, apedrejamento por blasfêmia, como Estevão foi apedrejado. Terceira punição que eles poderiam sofrer, serem denunciados para o Império Romano, para o governador romano, como insurgentes. A mesma acusação que fizeram a Jesus Cristo. E se você fosse acusado como insurgente, o Império Romano condenava a pena de morte na cruz. Como o apóstolo Pedro, a tradição diz que ele morreu crucificado. Então eles ameaçam os apóstolos, dizendo: vocês não vão falar desse nome para mais ninguém. Nem vocês, nem esse filhote que vocês arrumaram. Porque vocês vão sofrer as consequências. E vocês sabem quanto pode custar para vocês isso. Então eles saem dali. Fazia um dia que o homem tinha sido alcançado, que o homem tinha sido curado. Ele tinha um dia de crente. Já tinha sido discipulado, já tinha ajudado a ganhar 2.000, já tinha sofrido perseguição. Faltava o quê? Participar de uma reunião de oração. Então de lá eles vão para uma reunião de oração, que nem a gente vai estar daqui a pouco. E aí eles se reúnem na casa de uns irmãos e eles contam tudo para Deus, o que estava acontecendo. Os desaforos que eles ouviram, as ameaças que eles ouviram, a perseguição que eles estavam sofrendo e que eles tinham recebido ordens, ameaças para não pregarem mais. E eles dizem para Deus: tudo isso está acontecendo, mas nós pedimos ao Senhor que o Senhor não pare de fazer milagre e que o Senhor nos dê coragem para pregar ainda mais. E aí que vem, na reunião de oração, onde o homem que era crente há apenas um dia está junto. Acontece uma coisa linda. Olha o capítulo 4, verso 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Não é lindo isso? Que revolução! Quem estava pedindo moedinhas, tendo que se arrastar, agora estava no meio dos príncipes do Senhor. Vaso de honra, cheio do Espírito Santo e com autoridade para pregar para muita gente. Que transformação, que mudança radical, que só o Senhor pode fazer na vida de uma pessoa. Amém? Tudo começou com o apóstolo Pedro e o apóstolo João vendo o rosto dele, que ele tinha o rosto de quem estava pronto para receber. Deus só não te dá se você não quiser. Se você não crê e não quiser. Se você crê e se você quiser, Ele faz também uma revolução na sua vida. Amém? Você também pode ter a sua vida transformada. Você também pode começar a correr. Você também pode começar a saltar. Saltar, não assaltar. Você pode também ser uma bênção. Amém? Você também pode ser uma bênção. Em nome de Jesus. É que eu conheço o passado de alguns aqui. Assaltar nunca mais, só saltar agora. Amém? Em nome de Jesus. Se você entende, fica de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Começa a louvar o Senhor, porque Ele é maravilhoso. Meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Como os teus planos são lindos. Como o Senhor é glorioso. Quem diria que o Senhor ia prestar atenção naquele mendigo que ninguém dava nada por ele? Quem diria que o Senhor em um dia ia transformar a vida daquele homem? Meu Deus, só o Senhor, para tirar do monturo a vida de uma pessoa e colocá-la no meio dos príncipes. Sabe o que é monturo? O que é monturo? É um monte de entulho, coisa que não presta para nada. Alguém já falou para você que você não presta? Alguém já chamou você de imprestável? Coisas imprestáveis são colocadas no monturo.
Você já se sentiu assim? Como se não prestasse para nada? Se sentiu inútil? Só Deus para pegar uma pessoa que fica dia após dia numa escadaria pedindo moedinhas, mudar radicalmente a sua vida e colocá-lo no meio dos príncipes, transformá-lo num vaso cheio de honra. Aquele homem, depois de um dia, ele tinha dentro dele o mesmo poder que Pedro tinha, que vale muito mais do que prata e ouro. Você também pode ser cheio disso, cheio desse poder. Mostra para Deus com o teu rosto que você também quer, que você aceita. Deixa Deus fazer na tua vida o que Ele quer, o que só Ele pode fazer. Deixa Deus transformar você num vaso de honra também. Deixa Deus te encher do Espírito Santo, que encheu todos aqueles discípulos, para capacitá-los a lidarem com os desaforos, com as adversidades e a pregarem a palavra. Amém? Meu Deus, levanta sua mão para o céu, vamos orar ao Senhor. Ore comigo, diga: meu Deus, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Só o Senhor pode tirar uma vida do monturo e fazê-la sentar-se com os teus príncipes. Bendito seja o nome do Senhor. O coxo, o aleijado, é um exemplo do que o Senhor pode fazer na vida de uma pessoa. Eu também sou um exemplo, porque eu também estava no monturo, eu também não servia para nada. O Senhor sabe de quantas limitações eu tinha, de quanto eu sofria, de como eu era miserável. Mas o Senhor me alcançou. O Senhor viu no meu rosto que eu tinha fé para ser alcançado, e o Senhor alcançou a minha vida. O Senhor me ergueu, restaurou a minha vida. Bendito seja o teu nome. A miséria me prendia, me limitava, mas o Senhor alcançou a minha vida. O poder do nome de Jesus me fez saltar, me fez pular, me fez louvar o teu nome. Bendito seja o teu nome, Senhor. Hoje eu sou um discípulo, hoje eu sou um discípulo do Senhor. Hoje a minha vida é te servir e é contribuir para que outras pessoas conheçam o poder de Jesus Cristo. O poder de Jesus Cristo está dentro da minha vida. Há poder de Jesus Cristo dentro da minha vida. O Espírito Santo encheu aqueles homens, o mesmo poder enche a minha vida. Diga para o Senhor: Espírito Santo, a minha vida é um vaso de honra para o Senhor. Eu quero ser cheio do teu poder, como o Senhor encheu aqueles homens, como o Senhor encheu aquele homem que era crente há apenas um dia. Eu quero ser cheio também desse poder, o poder que me faz ter coragem, o poder que me faz ser corajoso para ser e para fazer o que o Senhor manda, o poder que me faz corajoso para ser diferente do padrão do mundo, o poder que me faz ser corajoso para dar testemunho da tua palavra. Eu sou um vaso de honra, quero transbordar desse poder. Diga para o Espírito Santo: Espírito Santo, olha para o meu rosto, eu creio, eu estou aberto a receber. Então enche a minha vida, porque eu sou um vaso de honra, em nome de Jesus. Por favor, Senhor, olha para nós e nos inunde desse poder, em nome de Jesus. Amém? Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia. Diga para o Senhor: muito obrigado, porque agora eu sou filho, e o Senhor está comigo, e eu posso estar contigo para toda a minha existência. Meu Deus, antes eu pensava que moedinhas eram importantes. Hoje eu entendo
que a maior riqueza que alguém pode ter é ter o teu espírito dentro da gente. Eu sou muito rico, porque o Senhor mudou a minha vida. O Senhor está dentro de mim, porque eu sou um vaso para a tua honra. O teu poder habita na minha vida. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Eu quero estar contigo por toda a minha existência. Amém? Que bênção, meu Deus. Tem gente que precisa entregar sua vida para Jesus hoje. Sabe o que aquelas 2.000 pessoas fizeram naquele fim de tarde, depois que Pedro pregou? Você precisa fazer hoje. Hoje é a sua vez. Tem que entregar sua vida para Jesus. Pedro perguntou, antes que a polícia chegasse: quem aqui quer entregar sua vida para Jesus, crendo que Ele ressuscitou e que Ele tem poder para salvar? 2.000 entraram para a igreja, e a igreja passou a ter 5.000. E daí para frente eles não contavam mais, porque aí ficou incontável. Eu acho que rapidamente a gente vai chegar em 5.000. Rápido. Vai ser rápido. Graças a Deus. Hoje é a sua vez de entregar sua vida para Jesus.